como que um país que há 100 anos atrás figurava entre as 6 maiores economias do mundo e hoje encontra-se com uma inflação de mais de 60% e com mais de 40% da população urbana vive na pobreza. Veja o vídeo até a final e entenda a causa da triste situação argentina. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, o PIB per capita se compara à Alemanha e dos Países Baixos e era superior aos vários países da Europa, como Espanha, Itália, Suíça e Suécia. Era também a maior economia da América do Sul, com um PIB quase 50% superior ao do Brasil. Segundo Lívio Ribeiro, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, a Argentina contava com os bons preços da carne a seu favor no mercado internacional. Mas a economia não dependia exclusivamente de um único produto, como ocorria, na época, com o Brasil, dependente do café. Outros produtos relevantes na pauta argentina de exportações eram o trigo e a lã. E os maiores clientes estavam na Europa, Reino Unido e, a partir de 1913, Alemanha. Era uma economia fortemente globalizada, destaca pesquisador. No início do século passado, o país foi responsável por 40% a 45% das exportações da América do Sul. O comércio exterior per capita era 6 vezes superior à média dos demais países da América Latina. Segundo o professor da UNB, um dos principais fatores que favoreceram esta internacionalização da Argentina foi a existência de uma Constituição liberal, que garantiu direito à propriedade, estimulava a imigração e favorecia a entrada de capital estrangeiro. Uma grande leva de imigrantes, principalmente italianos, chegou ao país a partir de 1875. 20 anos depois, mais da metade da população de Buenos Aires era estrangeira. Com o recente surto inflacionário observado em várias economias desenvolvidas e emergentes tem muitas causas comuns, como os choques nas cadeias produtivas causados pelos persistentes bloqueios chineses, o caos no mercado de commodities provocam pela agressão russa na Ucrânia, e o rescaldo da forte emissão de moeda com que muitos países respondente à devastação econômica da pandemia de Covid-19. Mas cada nação tem particularidades que podem potencializar ou mitigar a pressão altista sobre os preços. A Argentina é um caso peculiar de circunstâncias locais que agravam o efeito global. O país passa por um calvário que, na América do Sul, só é superado pela devastação econômica do socialismo do século XXI bolivariano na Venezuela. Com uma inflação de 5,1% em maio, o acumulado dos últimos 12 meses na Argentina chegou a 60,7%, o pior índice dos últimos 30 anos, superando 58% do acumulado registrado em abril. E, apesar da desaceleração, a inflação teve sido de 6% em abril e 6,7% em março. Como perspectivas para o ano são ainda piores, a previsão para o índice fechado de 2022 é de 72,6%. Os números já estão muito distantes da projeção inicial do governo argentino para o ano, que era de 33%, e também da faixa de 38% a 48% não prevista no acordo de refinanciamento de parte da dívida argentina com o FMI, assinado em março. No mesmo dia em que o INDEC, o órgão oficial de estatísticas argentinos, divulgando a inflação de maio, o dólar batia novos recordes no mercado informal argentino, 224 pesos, contra 127,50 pesos na cotação oficial, em que limites a quantidade de moeda americana que os argentinos podem adquirir. A Argentina tem sido vítima de décadas de populismo que fez o gasto público aumentar. Resumindo, é como se a nova matriz econômica que o petismo aplicou no Brasil tinha sido muito mais intensa e duradoura, e mesmo governos não socialistas relutaram muito em atacar o problema a fundo. O caso mais recente foi o de Maurício Macri, eleito em 2015 na esteira do desastre da gestão Cristina Kirchner, mas que não teve a coragem necessária para promover o choque de que o setor público argentino necessitava, com privatizações e reforma administrativa forte. Macri optou por um caminho de concessões ao funcionalismo e reformas lentas e graduais. Sua escolha foi um enorme fracasso, o ponto do presidente liberal encerrar seu mandato congelando preços para conter a inflação.
Populismo por populismo, os argentinos escolheram quem mais entendia do assunto, negando reeleição a Macri em 2019 e trazendo de volta os esquerdistas, incluindo a própria Cristina Kirchner, agora no papel de vice-presidente na chapa de Alberto Fernandes. E, uma vez reinstalada na Casa Rosada, a esquerda voltou a dar a única resposta que conhece para o problema da inflação: intervencionismo total e controle de preços. Com os resultados de sempre, não apenas a inflação não retrocedeu, como agora o país volta a conviver com o fantasma do desabastecimento, como na crise do diesel. Comprovando o estado de verdadeira prisão mental em que vive a classe política argentina, a oposição não parece oferecer nenhuma resposta eficaz. O máximo que conseguiu até agora foi propor o corte de 2 euros no peso, como resposta a outro factoide de Fernandes, a emissão de uma nova família de cédulas de peso, com figuras da história argentina, substituindo como notas criadas em 2016 e que exibem a fauna local. Lojas de comércio popular em Buenos Aires demoraram para abrir na última terça-feira, 5, e, quando receberam os consumidores, tinham em suas vitrines cartazes que avisavam que todos os produtos eram 20% mais caros que o registrado nas etiquetas. O atraso para abrir, assim como os cartazes, decorriam do fato de os empresários não saberem mais quanto cobrar dos clientes. Ninguém sabia se o dólar aumenta ou se falta mercadoria. Na segunda-feira, 4, muitos comércios nem funcionaram porque não tinham mais um preço de referência para as vendas, disse o porta-voz da Confederação Argentina da Média Empresa, Salvador Femenia. A incerteza já estava alta nos últimos meses, mas aumentou após a renúncia, no último dia 2, um sábado, de Martín Guzmán, ministro da Economia desde o início do governo Alberto Fernandes. Em março, Guzmán já havia fechado um acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, para pagar uma dívida de 44 bilhões de dólares entre 2026 e 2034. Como contrapartida, o órgão pediu ao país que reduziu o déficit fiscal de 3% do PIB, neste ano, para 0,9% em 2024. A vice-presidente, Cristina Kirchner, porém, posicionou contra esse acordo, gerando uma crise no governo. Ela venceu a disputa. Fernandes anunciou que Silvina Batakis, próxima de Cristina e tida como mais heterodoxa, substituiria Guzmán apenas na segunda-feira. Ficamos um dia e meio sem ministro. Parecia que ninguém queria a carga. Isso gerou uma desconfiança gigante, disse o economista-chefe da consultoria argentina Conviels, Andrés Borenstein. Uma das principais medidas que o governo argentino precisa tomar é diminuir o gasto público, começando com demissões de cargos comissionados nos governos em todas as instâncias, depois parando de imprimir moeda para estancar a inflação. Essas são mais das medidas que eles precisam adotar para ontem para que não se tornem uma Venezuela. Obrigado por assistir o vídeo até a final. Nos ajude a manter nosso trabalho deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e até a próxima.